hoje, no nosso Clínica da Alma, estamos aqui com os nossos pastores de bancada, pastor Rogério Goulart. Tudo bem? Seja bem-vindo. Pastor Rogerinho também, pastor Demar Guerra. Vamos falar sobre um tema que está ligado ao mesmo texto que já estamos trabalhando há alguns dias, que é de Neemias, capítulo 3. Hoje estamos falando sobre a restauração das portas, né? Hoje tem mais uma porta para ser restaurada aí, que é a porta da prisão. A porta da prisão, exatamente. E é interessante a gente poder dar uma verificada e uma reprisada nas portas que nós já falamos, abordamos aqui, né, desse capítulo. O senhor lembra de tudo de cabeça, não? Eu coloquei uma colinha aqui. Coloquei uma colinha aqui. Não, olha que legal a colinha dele. Deixa eu mostrar essa colinha aqui. Olha a colinha dele, gente. Ele botou o desenho aqui para lembrar. Mostra quem tá. O Wagner está mostrando? A colinha. A porta das ovelhas. Tem uma ovelha. Melhorou? Isso. Sim. Porta das ovelhas. A porta do peixe, o peixinho desenhado. A porta velha, um desenho de uma portinha aqui. A porta do vale. A porta do monturo aqui, ó, que é a lata de lixo. A porta da fonte. A porta das águas. A porta dos cavalos. Essa é a porta oriental. Porta da guarda, o guardinha aqui, o guarda-belo dormindo. Esse é o Belo mesmo. O guarda-belo era aquele desenho do Zé Colmeia. A porta da prisão, nós somos velhos, a porta de Jesus, Efraim. Essa do Zé Colmeia aqui. Zé Colmeia, nós somos velhos. A Sâmila que está ali, que é a nossa produtora, a Sâmila nem sabe quem é Zé Colmeia, não, né, Sâmila? Não é dessa fase, né? Realmente, nós estamos vendo agora. Eu senti o peso aqui agora de idade. Muito bem. E hoje é a porta da prisão. Pastor Guerra, o senhor tem a definição? Em algumas Bíblias, a porta da guarda é chamada de porta de prisão. A porta da guarda tanto tem o sentido de vigilância como o de prisão. Tudo que nos prende ao passado, as condenações, as amarras, que nos impede de alçar voo em nossa vida espiritual com o Senhor Jesus, está relacionado com essa porta. Ninguém é condenado pelo que vai restaurado para que ela permaneça aberta. É importante sempre lembrar que você é livre, né? Quem aprisiona o homem é o diabo. Nós que temos Jesus, nós somos livres. Então essa porta da prisão aí é uma porta que está aberta para a liberdade, para tirar a pessoa da prisão mesmo. Se você está preso a conceitos, a traumas, né? E muitas coisas do passado, e sentimento de culpa e tudo, hoje você vai sair disso em nome de Jesus. Amém? Amém. Aliás, tem muita gente que vive numa prisão, parece que é uma prisão eterna, né? Na verdade, a porta da prisão já foi aberta, né? Pelo poder de Deus. Prisão não no sentido literal, obviamente, mas uma prisão emocional. Aliás, podemos até falar dos tipos de prisões aqui, né? As prisões tanto espirituais quanto emocionais. E são prisões também sentimentais, que é também a parte emocional, onde as pessoas ficam, né, aprisionadas por conta de situações que aconteceram na sua vida, né? Então, normalmente, situações traumáticas, a tendência natural das pessoas serem aprisionadas. Não quer dizer que a pessoa toda ela ficou presa, mas essa área específica ela não consegue avançar, não consegue romper. E sempre vai ser uma situação traumática, né? Porque a pessoa ela fica, na realidade, travada, ela não consegue romper, não consegue avançar, né? Então tem situações também espirituais que levam a pessoa a ficar presa, né? Então a porta da prisão é todas as situações não resolvidas do passado e que ainda estão presentes na sua vida. E todas as vezes que surgem situações, ou mesmo oportunidades, eu quero dizer, né, muitas vezes a pessoa não consegue, como diz o bom mineiro, né, embarcar no trem, o trem está passando, né, e o trem passa e a pessoa fica lá esperando, né, talvez uma outra oportunidade, né, talvez uma nova tentativa, uma nova oportunidade, e aí o tempo vai passando, e quando a pessoa vai ver, já está com 40, com 50 anos, e ainda ficou situações não aceitáveis na sua vida, e sempre vai ser como que chama aqui aquela realidade ela sempre vai ser atormentada pelos verdugos. Os verdugos, né? Então, que diz a palavra de Deus. Então, assim, ela sempre surge a situação. Vamos usar um exemplo aqui para exemplificar bem, para fixar bem, na verdade. Vamos que a pessoa teve uma situação foi traída num relacionamento emocional. Foi traída por um namorado, talvez até um noivo ou uma noiva, ou vice-versa, né? Então, se essa situação, claro que ela é uma situação traumática,
qualquer outra oportunidade de, ou seja, desenvolver um novo relacionamento, de entrar num processo de conhecer outra pessoa, de talvez estabelecer estruturas ou mesmo marcos para talvez partir para um casamento, sempre vai ser uma situação temerosa, insegura, e os fantasmas vindo e os verdugos vindo atormentar a pessoa, porque sempre vai vir sobre ela aquele sentimento. Será que essa pessoa é confiável? Será que você vai confiar mesmo? E se você for traído novamente? E se te deixar lá no altar na hora de tomar uma decisão? Então, isso é constantemente na mente da pessoa e ela é bombardeada diuturnamente a respeito disso. Né? E sempre vai ser uma pessoa que ela só vai colocar um pé à frente e sempre vai ficar o outro atrás, naquela iminência, sabe? Eu confio desconfiando. E essa é a pior coisa que alguém possa passar, é viver essa realidade, né? Confiar desconfiando. Mas a gente poderia dizer, pastor Rogerinho, por exemplo, que a pessoa ela se autorreclui, existe essa questão da autorreclusão mesmo, porque às vezes a prisão, a porta está aberta, mas a pessoa que entra lá e ela se fecha por dentro, a gente até vê, esses casos acontecem assim, raramente, mas acontecem, a gente vê isso noticiado pela mídia, de presos mesmo, do sistema carcerário nacional, que vão para as ruas, são liberados porque às vezes tem um benefício, ou ele vai para as ruas porque já venceu a pena dele, eu já vi isso pela mídia aí, e ele retorna para a prisão porque a vida lá fora para ele estaria muito mais ruim do que lá dentro da prisão, porque eu me lembro de um caso que o camarada não tinha nenhum parente mais, ele tinha perdido contato com todos os parentes, não sabia de nada. O cara não tinha onde morar, não tinha o que comer. Aí, daí a pouco, passou, não sei, 2, 3 dias depois de ter saído da prisão, ele bateu lá na porta da prisão pedindo para entrar de novo, porque na prisão ele tinha onde dormir, tomar banho e comer. Quer dizer, isso representa, não é, uma linguagem clara do indivíduo que se auto-reclui. Eu vi, inclusive, um filme há algum tempo atrás, muito interessante, que ele mostrava esse fato. A pessoa recebia a condicional, ela saía do sistema penitenciário e o próprio sistema levava essa pessoa para um lugar. E quando esse indivíduo chegou nesse lugar, ele viu que ali já tinha passado um punhado de outras pessoas. E ele começa a pensar no que seria a vida dele dali para frente, e ele não consegue dar conta daquilo e ele suicida, ele enforca ali. Então é uma cena muito pesada, uma cena muito interessante, mas que trata exatamente isso. O que vai ser da minha vida daqui para frente? Né? Muitas vezes a porta está aberta, mas o indivíduo, ele não é o fato simplesmente dele não querer, ele não consegue enxergar uma outra saída ou até mesmo a porta para que ele saia dali. É interessante que ontem eu tive 2 experiências ministrando 2 pessoas e as experiências estão bem fresquinhas na memória, né? Um rapaz que ele tinha entre 3 e 4 anos e os pais deles chegaram... Um garoto de 3 anos de idade? Hoje ele é um rapaz. Sim. Né? Mas quando ele tinha entre 3 e 4 anos de idade, os pais deles chegaram com a irmãzinha. E quando chegaram com a irmãzinha, né, que a mãe veio do hospital junto com o pai, com a irmãzinha, com aquele pacotinho, né, e chegaram e falaram, essa aqui é a surpresinha para você. E de repente ele olhou aquela surpresinha e ele ficou num canto do sofá. Ele correu para um canto do sofá. E emocionalmente ele ficou preso ali. Por quê? Aquela pessoa veio para substituir e tirar dele toda a referência que ele tinha e todo o relacionamento que ele tinha com os pais. Então, a partir daquele momento, a surpresinha foi uma surpresa desagradável. Então, ele não foi preparado para a chegada desse outro filho na família, né? Desse irmãozinho na família, e ele, naquela situação, ele sentiu que ele estava sendo isolado e ele ficou preso emocionalmente. E foi muito lindo ontem quando ele começou a entender que aquela surpresinha tinha sido uma surpresa que Deus tinha preparado para ele, e aí ele receber e sair daquele canto do sofá emocionalmente. Então, baseado no que o senhor está falando, nós podemos, então, presumir que esse moço devia ter sérios problemas de relacionamento, ou com os pais ou com a irmã.
na realidade, ele não tinha nem relacionamentos com os pais, nem dificuldade com os pais e nem dificuldade com a irmã. Ele tinha uma dificuldade com ele. Porque todas as vezes que vinha uma situação embaraçosa, ele se retraía, ele não conseguia sair daquele lugar e romper. Porque a situação veio e ele, diante daquela situação, ele se encolheu. Quer dizer, ele, no caso dele, o sintoma foi esse, mas existem casos que as pessoas também podem ter dificuldades relacionadas. Então, essa foi uma experiência que a gente viveu ontem, né? Uma outra situação também de aprisionamento, que também, né, foi uma situação ontem, a pessoa foi iludida pelo irmão e levado contra a vontade para ser internado num hospital, numa clínica de tratamento psiquiátrico. E ele foi, sem o seu consentimento, iludido pelo irmão, e quando chegou lá ele encontrou o pai. Então ontem a experiência da sua liberação foi a própria experiência de entender que o irmão e o pai estavam pensando no bem-estar dele, mesmo que ele não entendesse isso daquela forma. Então ele ficou preso emocionalmente e culpando, inclusive, o irmão por isso. Então aí, nesse caso, já é uma situação diferente. Isso atrapalhou o relacionamento dele com o irmão. Então, ontem ele entendeu que o relacionamento dele com o irmão pode ser restaurado, porque o irmão, mesmo que ele não quisesse levá-lo a essa prisão, a esse aprisionamento, né, ele liberou o irmão e está pronto para restaurar o relacionamento com o irmão. Então, esse aprisionamento, ele pode ser algo que a pessoa realmente veja a porta aberta e não consiga sair, ou realmente ele se tranque ali dentro. No caso, ele não queria perdoar o irmão. Entendi. Esse segundo caso. Aí fica preso. Ele ficou preso. Enquanto não libera o perdão. Então, agora, você acha que muitas vezes, eu penso que na grande maioria das vezes, então, isso é um fator que a pessoa gera na cabeça dela e ela acredita naquilo de tal forma, é como se fosse assim, por exemplo, se eu coloco uma placa assim no portão de uma casa, cuidado, cachorro bravo, né? Eu posso não ter nenhum cachorro lá, mas o camarada, para entrar naquela casa ali, ele vai pensar duas vezes. Ele vai fazer um filme na cabeça dele, vai imaginar que tamanho que é esse cachorro, que raça que é, o tamanho da boca do cachorro, que canto que o cachorro tapa, que lado que ele corre se o cachorro tiver. Quer dizer, o cara gasta a energia toda ali desenhando aquilo na cabeça dele. Não, fica igual o cara que colocou, cuidado com o papagaio, né? Exatamente. Aí o cara entrou o papagaio, pega Rex, pega Rex. Exatamente. O problema não é o cachorro, é o papagaio que vai pegar. É o pastor Guerra, sempre tem que dar um aqui, né? Uma das coisas que a pessoa aprisiona, que a gente vê aí, primeira coisa, sentimento de culpa. E a outra, derrota, que é uma das coisas bem pesadas em cima disso, é a questão da pessoa se sentir derrotada. Ela sente que não vai conseguir mais nada, então ela se aprisiona, não vai em frente, não consegue mesmo, porque ela acha que não vai conseguir, e esse sentimento tem que ser quebrado. Aí ela cria uma prisão com ela mesma. Não vou conseguir nada, não vou fazer mais nada, não vou seguir em frente. Chega na igreja é um problema, não quer envolver com nada, não quer envolver com ministério nenhum, não quer nada. Quando converte, vai para a igreja. Não é? Aí, isso aí tem que ser trabalhado também, porque é uma prisão. E essa prisão, a pessoa muitas vezes ela não quer sair dela, mas desistiu, desanimou. Entendeu? E vai só aí que vem aquilo que você falou. Ela cria na mente uma fortaleza sobre isso e tem que ser trabalhada para quebrar essas coisas, né? A questão que o pastor Rogerinho fez com os dois lá. E muitas vezes a gente trabalha isso. Né? Eu trabalhei aqui com um rapaz que teve aqui, o Orson. Ele teve 34 projetos derrotados na vida dele. Então ele já não tinha. O que eu vou fazer agora? Mais nada. Tudo que eu fizer, né? Graças a Deus agora ele rompeu, está seguindo em frente e tal. Escreveu até um livro e tudo. Então, assim, depois de ser trabalhado. Então, essa porta da prisão, ela é muito forte. E tem que reconstruir. Por que tem que reconstruir? Porque se ela estiver quebrada, toda arrebentada, além do cara estar preso, ele não vai enxergar a forma de passar. Não consegue. Ou seja, a porta tem esperança, né? A porta tem que funcionar para ele abrir e sair.